Isso, eu vou agora então tomar conta e apresentar o próximo palestrante. Não muitas vezes vocês vão ver um estudante de medicina subir aqui num palco de cardiologia intervencionista e falar para vocês. Quando a gente publicou aquele trabalho do fluxo coronariano, eu recebi foi um e-mail, foi um Insta message, com umas perguntas bastante pertinentes de um estudante de medicina do Sergipe, o Guilherme Almeida, que tem uma capacidade fora da curva de entender essa área, e ele hoje em dia ele é o engenheiro, se a gente consegue chamar assim, por trás dos nossos desenvolvimentos de inteligência artificial, e eu convidei ele aqui para falar sobre o básico da AI, como se estivesse explicando isso para mãe dele, eu falei, porque eu quero aprender com ele. E só vocês se lembrem que ele é um estudante de medicina, então assim, não fique perguntando para ele se tem que colocar stent ou não, que ele não chegou nesse ponto ainda. Olá, tudo bem? Bom dia, eu sou Guilherme Almeida, eu sou estudante de medicina da Universidade Federal de Sergipe, eu também sou consultant em Software Development para MindCardium AI. E eu vou trazer para vocês uma discussão bem breve sobre o ABC da inteligência artificial com exemplos de imagem coronariana. A gente vai discutir nos próximos 15 minutos o que é inteligência artificial em termos de como é que ela difere da computação tradicional, como é que é produzida a inteligência artificial médica e qual que é o papel do especialista de vocês na criação da inteligência artificial. Certo, todo mundo aqui já deve ser muito bem familiar com o estudo de Framingham, né, um estudo dos anos 50, que foi um estudo fundacional na cardiologia mundial, e ele foi feito mais ou menos com 6 mil, 8 mil pacientes, não lembro o número certo agora. Quase 60 anos depois, o UK Biobank, que é um banco de coorte bem grande também, tem quase 100 milhões 1 milhão de pacientes. Então é natural que a taxa de duplicação dos dados médicos esteja cada vez diminuindo mais. Se em 1950 os dados médicos duplicavam em 50 anos, ou seja, levaram 50 anos para duplicar esses dados, em 2021 esses dados duplicam a cada 73 dias. Se esses dados eles estão crescendo cada vez mais, estão crescendo exponencialmente, é apenas natural também que os métodos de análise mudem radicalmente. E aí que entra o boom da inteligência artificial. Se a gente pesquisar no PubMed inteligência artificial e cardiologia, a gente consegue ver claramente uma curva exponencial de trabalhos produzidos. Mas muita gente de nós médicos não sabe o que é inteligência artificial. Então, imagina que a gente quer resolver um problema. Então, uma geografia, e a gente quer produzir um mapa segmentado das regiões dessa angiografia, das artérias dessa angiografia. Eu não posso chegar para o computador e falar, olha, se aquele pixel, aquele quadradinho ali for dessa cor e esse for dessa cor, é porque isso aqui é o tronco da coronária esquerda. Se esse for dessa cor e esse for dessa cor, é porque é a descendente anterior. É impossível a gente resolver o problema dessa maneira. E aí que entra a inteligência artificial. E se, em vez da gente falar como resolver o problema, a gente, na verdade, resolver vários exemplos do problema, pegar várias angiografias e resolver, né, segmentar, e falar para o computador, olha, computador, é assim que eu resolvi esse problema, aprenda aí a resolver. Isso é inteligência artificial. A fórmula básica da inteligência artificial é pegar dados, dar esses dados a um computador, que através de um algoritmo de inteligência artificial vai virar um computador inteligente, um computador que consegue reproduzir essa tarefa, certo? E a gente tem um nome especial para esse computador, que é o modelo de inteligência artificial. Enquanto na computação tradicional a gente nós vamos ditar as regras para o computador, se isso, faça isso. Na inteligência artificial a gente vai dar os dados ao computador. Eu fiz isso, você descobriu as regras, certo? Isso foi exatamente o que foi feito nesse estudo, é uma das inteligências artificiais mais bem validadas na cardiologia intervencionista. É uma inteligência artificial que consegue segmentar perfeitamente as áreas da angiografia e consegue também detectar lesões como estenoses e trombos. Não só isso, mas tem vários problemas na cardiologia intervencionista que conseguem ser resolvidos com inteligência artificial. Isso aqui é uma imagem que ilustra o Cath Lab do futuro, onde a gente pode ter uma IA guiando a seleção e segmentação desses frames, a detecção de lesão até a produção dos reports finais. Então, tanto tarefas intelectuais quanto tarefas mais cléricas, né, de produzir reports. Mas como é que tudo isso funciona? Será que vale a pena vocês, especialistas, entenderem o que é uma neural network, o que é backpropagation, optimizer? Será que vale a pena vocês entenderem isso? O que é que vocês, especialistas, conseguem contribuir com o desenvolvimento de inteligência artificial médica? Certo. A primeira etapa
realizar um problema, fazer uma solução para a inteligência artificial médica é descobrir um problema. E essa que talvez seja a etapa mais importante, é onde vocês especialistas têm um papel fundamental. O engenheiro, se ele vê um buraco na frente dele, a única coisa que ele vai se perguntar é como é que eu tapo esse buraco. Ele não vai se perguntar, será que eu devo? Quem é que vai se beneficiar de tapar esse buraco, certo? Então, de forma análoga, engenheiros sabem resolver problemas, mas eles não sabem que problemas valem a pena ou não ser resolvidos. E é aí que o especialista tem um papel fundamental, identificar e escolher problemas que valem a pena ser resolvidos por nós engenheiros. Então, conversando com o Ricardo e com vários outros intervencionistas, eu sei que um problema tradicional que vocês têm é que no OCT, a morfologia da calcificação é muito importante no intraoperatório e no pós-operatório também. Eu sei também que identificar um cálcio nodular, por exemplo, no cálcio parietal, é uma tarefa que existe certo julgamento clínico que talvez nem todo intervencionista seja perfeitamente bom em realizar. Então, esse é um problema muito bom para a inteligência artificial. Se a gente vê uma imagem de um cálcio nodular e de cálcio superficial, a gente consegue, um intervencionista bem treinado vai saber distinguir um do outro, mas não vai saber dizer, olha, se esse pixel aqui é dessa cor é porque é nodular e esse aqui é superficial. Não dá para fazer. Um problema perfeito para a inteligência artificial. Então, a solução vai ser criar uma inteligência artificial para distinguir o cálcio parietal de cálcio nodular. Como é que a gente vai fazer isso? Tudo começa com dados. E aí é onde o especialista também tem um papel fundamental. Não adianta eu pegar vários frames de OCT com cálcio nodular e cálcio parietal e eu, estudante de medicina, ir lá e dizer o que é parietal e o que é nodular. As pessoas que mais sabem fazer aquilo, os cérebros mais adaptados a essa tarefa, tem que ser os experts que vão não somente fazer os dados para a gente treinar esse modelo, mas também para validar, para calibrar esse modelo. Então, eu peguei 1.450 frames de OCT, pedi para vários hemodinamicistas rotular em cálcio nodular e cálcio parietal, e uma coisa super importante, eu não vou usar todos esses frames para treinar, eu vou separar 10% deles para validar, tudo bem? Então, vão ser esses 1.140 frames. É importante que essa validação seja feita com pacientes diferentes para a gente validar certamente que essa inteligência artificial não aprendeu alguma coisa específica para aquele grupo de pacientes e pode ser extrapolada para outros grupos. Então, nós vamos utilizar uma rede neural convolucional, uma JARNet, treinada em 400 repetições, com esse otimizador, que para vocês a única coisa que importa saber é um algoritmo de Deep Learning. Isso aqui é o treinamento da inteligência artificial moderna, ele é feito em etapas. Então, no eixo X eu tenho as épocas do treinamento, as repetições da quantidade de dados, e no eixo Y eu tenho aí a performance medida em AUC, tudo bem? Uma métrica bem tradicional. Como vocês veem, quanto mais eu treino a inteligência artificial, melhor ela fica. Em azul a gente tem a curva de validação, em laranja a curva de treinamento. A gente quer bater o olho nessa curva de validação e ver que ela está melhorando cada vez mais, tudo bem? No final a gente consegue uma performance de um AUC de 0,96, uma acurácia de 90%, uma acurácia muito boa no banco de dados de validação, ou seja, o nosso modelo aprendeu, mas ele aprendeu também a fazer isso em pacientes que ele nunca viu antes. É uma medida muito boa de validação. Isso é muito útil na prática clínica, que a gente consegue pegar um modelo desse, por exemplo, jogar no OCT Run, ele consegue dar opiniões para a gente, olha, ali, naquele círculo verde, ele acha que é um cálcio parietal, e aqui nesse círculo vermelho é um cálcio nodular. A gente consegue dar um deploy disso para cardiologistas, intervencionistas, talvez não tão experientes em realizar essa distinção, e eles vão conseguir utilizar essa informação curada na prática clínica deles. Então, em resumo, a inteligência artificial consegue realizar tarefas complexas através de uma grande quantidade de dados. A inteligência artificial é produzida pela união de dados, conhecimento computacional e, principalmente, conhecimento de especialistas. E o papel de vocês é guiar o processo de criação de inteligência artificial, é tomar um papel de liderança na criação disso, porque vocês sabem que problemas devem ser resolvidos e vocês sabem como melhor resolver esses problemas. A parte técnica, né, de como a gente vai resolver, o que a gente vai usar de algoritmo, vocês colaboram com o engenheiro, mas quem vai de fato lidar com a validação, validar com o treinamento e vai supervisionar tudo isso é o especialista. Obrigado. Guilherme, parabéns pela apresentação, parabéns também por estar aqui. Isso é uma coisa que a inteligência artificial fez, foi acelerar os processos, né? E o seu aprendizado com a Academia de Medicina realmente reforça isso. Uma pergunta para você, quando nós estamos lidando com banco de dados clínico, apesar de não ter um valor específico, a partir do momento que você tem 2, 3 mil pacientes e você avança para 5, 10 mil, os dados não mudam. O que você aumenta é a precisão desses dados.
mas os dados em si não parecem mudar. Na inteligência artificial é a mesma coisa ou ele vai continuar aprendendo até quando? Perfeita pergunta. Ele vai continuar aprendendo a partir do momento que a gente dá para ele não só mais dos mesmos dados, mas também o que a gente chama de edge cases, né? Aqueles casos que são bem raros de encontrar e que é muito difícil da gente ver na prática clínica, mas quando a gente vê na prática clínica a gente quer saber que é um edge case. Então, quanto mais dados a gente tiver, a gente vai criar um modelo que tem uma performance robusta e que sabe lidar bem com aqueles edge cases, aqueles casos mais difíceis, que é muito difícil de treinar se a gente não tiver esses dados específicos. Então, o volume de dados, ele importa muito, não para ele aprender a resolver casos simples, mas para aprender a resolver aqueles casos mais complexos. Sanali, por favor, os comentários. Duas perguntas, Petraco. A gente sabe que lá na Inglaterra vocês fazem muitas avaliações gigantes, né? Centenas de milhares de pessoas focando em desfecho, etc. Para implementar esse tipo de avaliação, de análise de dados na Inglaterra, você tem ideia como isso começou? Porque no Brasil a gente aparentemente ainda não tem, e até mesmo a gente na SBHCI tem dificuldade de criar uma forma de análise mais aprofundada dos nossos dados. É uma pergunta básica, mas é o que a gente vê na literatura com muita frequência, né? O machine learning, etc. Eu não saberia te dizer a data ou quando que começou, mas eu não lido com large volume data pessoalmente. Talvez o Guilherme possa falar um pouco mais sobre isso. O que a gente sabe, e eu concordo contigo, é que virou um nicho em específico. Por exemplo, eu tenho um colega que terminou um PhD agora e ele só trabalhou com large data. Então ele pegou todos os pacientes que eram emitidos em hospitais no sul da Inglaterra nos últimos 30 anos. Então tu imagina, são centenas de milhares de follow-ups. E ele conseguiu trazer informações disso que tu não conseguiria fazer com trials, né? Mas requer uma coisa que tem, por exemplo, na Suécia, que é um registry, SCAR Registry, que é um sistema centralizado com os dados constantemente updates com desfecho clínico, porque não adianta tu ter o dado inicial do teu FFR ou do IFR e não saber se tu morreu ou se tu não teve eventos. E tu consegue isso de forma retrospectiva, daqui a uns 10 anos, fazer uma análise de dados mais volumosos nesse sentido. Então, assim, é muito importante que se a ideia é da SBHCI ou de entidades centrais de fazer isso, é ter uma coleta robusta de dados com follow-up. Porque sem isso, tu pode ter o engenheiro mais inteligente do mundo, não vai conseguir fazer nada. Eu queria fazer um comentário, doutor Ricardo. Parabéns, Guilherme. É cada vez mais frequente essa aproximação professor e aluno, né? Exatamente porque os alunos de medicina estão cada vez mais inteirados nessa área. E não só dentro do laboratório de cateterismo, mas na prática diária já de construção de aulas, né, apresentações, isso tudo aí já vem ajudando muito a gente. Mas baseado na sua apresentação, ano passado no TCT, no Congresso, na Califórnia, durante a apresentação de abstracts, 9 trabalhos, dentre 9 trabalhos dessa sessão, 8 eram da China. E conversando com uma das apresentadoras, a Xu, uma cardiologista intervencionista, o que eles fizeram? Se uniram ao laboratório de inteligência artificial da Universidade de Fuwei, lá na China, e construíram vários trabalhos. Um deles, eles pegaram 12 mil imagens de cateterismos, selecionaram aproximadamente 300 imagens com bifurcações, lesões de bifurcação verdadeira, e aí o modelo, ou seja, o computador da inteligência artificial, detectou com precisão 95% das imagens. Então, um grupo de especialistas, né, validaram essas imagens, 300 imagens, e realmente uma precisão de 95%. E isso chamou muita atenção, entre outros trabalhos que ela apresentou. Lá na hora estava o professor Patrick Serraz. Então, assim, foi uma sessão muito elogiada, e eu acho que a sessão aqui, ela condiz com que essa discussão que vem tendo em todos os congressos aí. Então, assim, eu queria saber sua opinião em relação a isso, né, É um comentário muito válido da questão da China, pelo volume e pela capacidade técnica deles, e eu falo isso para o Guilherme, que a gente está fazendo os trabalhos agora, eu falo assim, não mostra isso em abstracts, em congressos, antes do paper estar pronto, porque senão, em 2 semanas, os chineses vão lá, vão olhar, vão replicar, vão fazer com mais volume e vão publicar antes da gente. Exatamente. Então, não tem dúvida disso, porque eles têm a capacidade gigante de fazer
o que a gente chama de labeling, que é os experts olhar 12 mil, não sei quantos que foi, bifurcações e conseguir fazer isso. E a gente tem dificuldade no nosso dia a dia, porque esse labeling que a gente faz, a gente tem que fazer com os experts em cima do nosso trabalho clínico, entendeu? Então, com certeza, eles são inimigos do bem, né? Exato. Mas, assim, uma pergunta também, que eu acho que agora é um pouco filosófica e até do ponto de vista de pensar no futuro. Primeiro, parabéns, acho fantástico, é exatamente o que eu assim, vejo que a máquina está andando ao lado das mentes. Mas uma coisa que me preocupa, até talvez seja na linha do que o Fausto falou antes, quem é que vai auditar esses dados para saber que aquilo que está sendo colocado é verdadeiro, mesmo que eu seja o expert e tu seja o expert. Mas agora mesmo a gente pega talvez o maior exemplo recente da humanidade e de Big Data, seja o Covid. E o que a gente admitia como verdade há 2 anos atrás estão se mostrando talvez não tão verdade hoje. O próprio Anthony Fauci disse que inventou da cabeça dele o distanciamento social. Então, que era 2 metros, 3 metros, ninguém sabia se era 1, se era 2, se era 3, quanto que o perdigoto podia avançar para aquela pessoa se contaminar pelo vírus da Covid. Então, assim, a minha preocupação, eu acho que em paralelo vai ter que se construir um modelo de auditoria muito forte, porque senão vai ficar uma zona livre que nem a internet. O Instagram hoje está cheio de doutor que publica mais do que tu, e se acha que publica e contribui muito mais que tu, que é uma pessoa que segue rígidos preceitos éticos e científicos. Isso é uma pergunta muito interessante, porque é realmente um problema que a gente já passou no passado. Inteligência artificial, ela começou a ser desenvolvida em volume na década passada. E na década passada não haviam esses processos de auditação e de validação a nível governamental muito bem estabelecidos. Isso aconteceu de modelos de inteligência artificial que não foram bem validados chegarem na prática clínica, isso é um fato, certo? Mas, hoje em dia, a partir de 2018, salvo engano, o FDA tem uma pathway de validação para modelos de inteligência artificial já bem estabelecida, que é uma pathway que é bem rígida e bem transparente, e a União Europeia também, cada mês, lança uma nova proposta para regulamentar a inteligência artificial. Então, eu acho que a gente já teve uma performance pior nisso, e cada ano que passa a gente tem processos mais auditáveis e mais transparentes para a validação de inteligência artificial. O que é importante é o seguinte: nós, como praticantes de medicina, temos que ter o controle dessa auditoria. O clínico, o especialista, que tem que ter o dizer final se aquela ferramenta ela deve ou não, ela beneficia ou não a prática médica. Guilherme, muito obrigado, nós vamos precisar seguir. Parabéns mais uma vez, o Ricardo Petraco volta. E na sequência, Rui, a gente continua a discussão, tá? Excelente. Eu acho que essa última sessão agora vai ser bem filosófica. Seria ideal a gente abrir essa discussão para todo mundo, muitas perguntas. Ela subir ali. Então a gente provavelmente discutiu a questão técnica da aplicação da inteligência artificial até hoje em dia. E a gente começa a discutir agora um pouco mais de forma aberta como que a gente vai captar o julgamento clínico, porque é a pergunta que todo mundo fez aqui. Tudo bem, a gente consegue introduzir o cálcio, consegue identificar o lúmen, mas como é que a gente transmite isso para o julgamento clínico e como é que a gente talvez controle isso do ponto de vista futuro, do ponto de vista de auditoria clínica. Eu já mostrei para vocês exemplos de imagem, que a AI é muito melhor do que computador para identificar lúmen, bordas, classificação de cálcio, etc, etc. A questão toda é como que a gente consegue captar, e agora, vocês me perdoem pela palavra em alemão, eu não sei se alguém aqui é altamente culto que vai conseguir me explicar isso, não existe uma palavra semelhante em inglês, e eu não sei se existe em português, que é o que o alemão chama de Gestalt, que é um julgamento, é um instinto, é um know-how que a gente absorveu com a nossa experiência e que a gente começa a tomar decisões clínicas baseadas nela. Nós somos intervencionistas, tem alguns que fazem TAV e outros que não. Nós passamos o mesmo tempo treinando em múltiplas áreas, e a diferença entre os experts em áreas variadas é a quantidade de horas que eles passaram fazendo aquilo, e que vai trazer o que a gente chama na questão leiga esse gut feeling, né? Esse é o clínico de julgamento e o instinto. E existem alguns princípios desse julgamento clínico, desse gestalt, que a gente tem que aprender. E vamos filosofar isso fora da medicina para a gente tentar entender um pouco mais.
Se eu perguntar para o meu filho de 13 anos, eu espero ainda, qual é o vinho que é mais complexo e sofisticado, e ele provar 3 vinhos, um sangue de boi, um vinho médio e um caro, ele provavelmente não vai gostar de nenhum deles. E se eu começar a fazer essa pergunta para pessoas mais velhas e com mais experiência, eles vão começar imediatamente a estabelecer uma hierarquia aqui, dizer, não, com certeza eu acho que o vinho do meio é melhor do que o vinho da esquerda, e o vinho da direita muito mais sofisticado, com paladares mais complexos. Isso é Gestalt, isso é experiência. Mesma coisa se aplica para julgamento de personalidade e julgamento de faces. Se você precisa de um advogado, eu te mostro 3 advogados no Google e eu pergunto qual é que tu confiaria mais para lidar com o teu caso. E aqui eu estou botando, obviamente, casos extremos de estereotipo, mas e se eu te perguntar por que tu confia mais na advogada da direita? Tenta explicar para mim. Tu vai ter dificuldade, porque tem vários aspectos da imagem dela, da expressão corporal, da maneira que ela está olhando para a câmera, da maneira que ela se veste. Tu vai provavelmente confiar mais na advogada da direita do que nos outros. E estereotipo é uma das variáveis de Gestalt. Quando a gente começa a traduzir isso para a prática clínica, a gente vai ver a mesma coisa. Se eu perguntar para vocês qual é o angiograma, o cateterismo que é mais complexo, por muitos motivos vocês vão dizer que é o da direita. Porque tem cálcio, porque tem doença de bifurcação, porque talvez envolva o left main. Mas se eu tentar perguntar para vocês por que tu acha mais complexo, talvez tu tenha dificuldade em explicar. E sempre que tu tiver dificuldade em explicar alguma coisa, significa que tu está usando julgamento, está usando Gestalt. E a mesma coisa se aplica, como por exemplo, em imagem, quando tu decide aonde colocar o teu stent. E eu mostro isso aqui porque eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que é baseada em Gestalt que a gente está desenvolvendo. Então, se eu pergunto aqui para estudantes de medicina, qual é a placa, qual é a zona dessa UCT que tu acha melhor para colocar o teu stent na landing zones? E se eu perguntar isso para colegas experientes com imagem, todo mundo vai concordar aqui que a imagem da direita, por mais que tenha doença, é uma imagem melhor de colocar o teu stent do que as 2 imagens na esquerda. Se eu te perguntar o porquê, tu pode passar 1 minuto explicando aquilo, mas tem alguma coisa dentro de mim, da minha expertise, que me diz que aquela imagem da direita é melhor. Um dos princípios do julgamento clínico do Gestalt é que eles são quantificáveis. Eu posso dizer que eu me sinto muito confortável em colocar um stent na placa da direita, mas não tão na placa da esquerda. Só que existe um problema do cérebro humano em que a gente tem muita dificuldade em fazer quantificação absoluta de julgamento clínico, enquanto que a gente tem muito mais facilidade em comparar julgamentos clínicos e relativar eles. E eu dou exemplo disso do vinho. Se eu pegar e mostrar para vocês, fizer um teste cego aqui desses 3 vinhos e eu pedir para vocês me darem um grade de 1 a 10, vai existir muita variação no grade de vocês. Um vai dizer que é 7, outro vai dizer que é 8, e daí a gente vai olhar no gráfico, vai se sobrepor os nossos rankings. Mas quando eu perguntar para vocês, coloque em ordem do que tu acha que é o melhor vinho, com certeza a grande maioria da gente vai concordar, e a mesma coisa vai se aplicar aqui com julgamento de personalidade, e a mesma coisa se aplica com julgamentos clínicos. Outro exemplo, que é clássico, se eu perguntar para vocês qual é a altura desses indivíduos na imagem, a gente vai provavelmente tentar estimar a altura deles baseado na perspectiva, nos móveis, na TV, no tamanho da mesa, e a gente vai ter um erro muito grande entre nós na quantificação da altura deles. Mas se eu perguntar aqui, vamos fazer um jogo aqui, vamos colocar em ordem de altura esses indivíduos, é muito improvável que a gente não concorde nesse score. E isso é julgamento clínico que a gente aprendeu com o tempo. Então por que eu falei tudo isso? Qual é o motivo dessa filosofada toda? É porque existem coisas na medicina que a gente não consegue fazer sem julgamento clínico, e a inteligência artificial vai começar agora a capturar essa nossa capacidade de fazer isso. Vou mostrar um caso para vocês, um FFR de 0,86, um Drift Check de 0,98, o paciente vai ser tratado de forma médica. Alguém quer fazer algum comentário sobre o Drift Check? Será que a gente precisa de inteligência artificial para calcular drifts, não é só uma sobre a outra? Na verdade, o que a gente tem aqui, que algum de vocês deve ter observado, é ter uma pressure dumping, em português agora me esqueci, mas tem um dampeamento, se é que existe isso, dumping daquela pressão proximal,
que é muito difícil de observar de ponto de vista clínico. Porque quando eu pergunto para vocês como é que tu define quando é que uma pressure wave está dumped, vai ter muita coisa que a gente não vai conseguir explicar. Então, por exemplo, a gente consegue ver o dichrotic notch, eu consigo ver o pico, mas quando eu começo a ver que aqui tem aquela caída diastólica que vai caracterizar a ventriculização pressórica, isso é uma avaliação clínica cheia de gestalt, cheia de julgamento, que dá para ser quantificada. E a ferramenta que a gente desenvolveu nesse caso aqui é uma maneira de usar a inteligência artificial para quantificar essa ventricularização dos achados pressóricos. E sem entrar em muitos detalhes, aqui um exemplo daquele traçado que levou à deferição do resultado, e a gente vê a diferença entre um traçado pressórico normal ou mais normal à esquerda e um traçado ventricularizado à direita. E se eu pergunto para vocês, tenta explicar para mim por que o da esquerda é normal e da direita não é, vocês vão demorar uns 30 segundos para me responder, mas vocês vão ser imediatamente conseguir me dizer qual deles que é e qual é que não é. Então, a gente tratou isso do ponto de vista de clínico, existem muitas explicações clínicas, existe uma explicação muito óbvia aqui que é a presença de fibrilação ventricular quando a gente injeta no conus e a possibilidade de causar dissecções com traçados pressóricos assim. E, talvez sem surpresa, quando a gente treina a inteligência artificial com experts em avaliar ventriculização de pressões, a gente consegue ver que a inteligência artificial consegue muito claramente quantificar o quanto que aquele traçado pressórico está ventricularizado, até chegar em extremos de traçados completamente com perda da forma pressórica. E de novo, mostrei para vocês que a inteligência artificial concorda em média com os experts melhor do que os experts concordam entre si para julgar aqueles traçados. E o que a gente quer com isso? É uma máquina, é um output da máquina que vai dizer, olha, esse traçado aqui me parece, de acordo com os experts, que está dumped, e eu acho que tu não deveria injetar, eu acho que tu não deveria fazer fisiologia até tu melhorar o teu traçado. Então, quando tu melhora o teu traçado à direita, a máquina vai dizer, ó, esse aqui está razoável, eu acho que tu pode fazer o teu procedimento. Eu vou pular isso aqui porque eu quero mostrar a segunda parte para vocês, que é talvez mais interessante, eu vou passar uns 2 minutinhos do tempo. Quando a gente fala em colocação de stents, talvez não existe nenhum outro melhor exemplo na interpretação de imagem clínica do que o julgamento clínico com Gestalt. Então, quando eu te pergunto assim, vamos colocar um stent naquela lesão e eu vou te dar aquela imagem de OCT, tu vai poder procurar na placa o que seria a melhor área para colocar o stent. Só que tu não vai conseguir talvez explicar o porquê que tu vai escolher aquela placa. Porque assim, eu não pode ter doença, eu não quero cálcio. Eu quero uma placa, eu quero um vaso grande. Eu também não quero colocar o stent na bifurcação e eu não quero colocar onde tem uns stents anteriores. E eu vou evitar também onde tem, talvez, pontos miocárdios. Então, tem muitas respostas do porquê tu não colocaria um stent num segmento de OCT. E isso, com certeza, é impossível de tu fazer com computador, com algoritmos normais de computadores. Isso tem que ser feito com inteligência artificial. Como é que a gente fez isso? A gente pegou milhares de imagens de OCT, é uma colaboração que eu estou fazendo com o Daniel Chami na Yale. A gente colocou o nosso líder em AI na Imperial, Matt Chanchin, que agora está sendo fortemente competido com o Guilherme, que está aprendendo tudo isso. E a gente criou o que a gente chama do índice de lendabilidade, ou de lendability do stent na placa, baseado em OCT. E melhor do que explicar tudo isso é mostrar para vocês como é que funciona. Então, eu não sei se eu tenho que apertar algum botão para tocar isso, mas como é que funciona? A imagem à esquerda é a tua cross-sectional image, a imagem de cima é o pullback longitudinal, e o que vocês veem aqui à direita, abaixo, é esse índice de lendabilidade, ou de qual é o segmento que tu pode colocar o teu stent. Quanto maior o índice, melhor, e vocês podem ver um color map também, que diz verde. Então prestem atenção, talvez as pessoas que entendam de OCT vão concordar com esse índice e mostrar assim, olha, quando ele fica verde, o vaso está normal, quando ele começa a ficar amarelinho, laranja, começa a ter algumas alterações que eu talvez não gostasse, e quando ele fica vermelho, tem coisas ali que realmente eu concordo, a gente não deveria colocar aquele stent ali, por vários motivos, seja porque é uma bifurcação, ou porque tem muito cálcio, ou porque tem lipídio, vaso pequeno. Isso é uma oportunidade única que a gente tem agora. Por quê? Porque essa ferramenta aqui foi treinada por experts. Então, teoricamente, esse output que tu está vendo aqui é um output de experts.
Então, se a gente imagina um cenário que tu está aprendendo a usar OCT, teu volume é baixo, tu está com caso, o que tu gostaria de fazer na verdade? Pegar o telefone, ligar para o Daniel Chamier lá na IEIRA, assim, olha, Daniel, aqui eu estou com caso, mas eu estou com pullback, não estou entendendo muito bem, eu queria que tu me dissesse onde é que tu acha que eu deveria colocar esse stent. Isso é impossível de se fazer com todos os casos, mas essa é a mudança de paradigma que a inteligência artificial vai conseguir introduzir agora. Que a gente tem o que a gente chama de MDT na box, ou seja, eu tenho nesse mapa aqui a média da impressão dos experts, da onde eles colocariam stents. Então, quando eu mostro essa placa aqui para o computador, é em média onde o Daniel e os experts que fizeram aquele labeling teriam colocado o stent se eles tivessem visto essa imagem. E essa imagem aqui é uma imagem de validação, ou seja, essa imagem nunca foi vista pela máquina antes de ser tratada. E tem vários exemplos aqui que eu posso mostrar, e o que é claro nesses exemplos é que o motivo que a máquina acha que a região não é ideal para a colocação de stents varia. Pode ser porque o vaso é pequeno, ou porque tem cálcio, ou muito lipídio, ou tem uma bifurcação. E essa é a grande diferença, essa é a grande mudança de paradigma que a gente consegue agora quantificar com a inteligência artificial. E obviamente, vou pular isso aqui, eu não quero ficar repetido, mas esse princípio de aplicação de Gestalt e julgamento clínico para a máquina pode ser aplicado por muitas outras áreas da medicina, da imagem. Por exemplo, qual é a qualidade dessa imagem de OCT, ou o quão bem que está colocado aquele stent. Então a gente tem uma oportunidade única agora de negociar com experts, negociar com a indústria, negociar com os FDAs e os reguladores, de tentar demonstrar que a gente vai conseguir colocar o cérebro dos experts dentro da máquina, dentro do computador. Isso vai demorar talvez anos, mas vai mudar a maneira que a gente faz intervenção. E eu só vou deixar aqui a ideia do cálcio, que é talvez a parte mais controversa do uso da imagem, que é como é que a gente quantifica cálcio, como é que a gente sabe se a imagem é calcificada, se tem que fazer modificação ou não. Essa maneira que a gente usou para calcular landing zones, a gente está aplicando na qualificação do cálcio, e provavelmente vai ser um método muito superior a outros métodos como o Rule of Five, ou o arco do cálcio, para determinar quais lesões precisam ser modificadas antes de colocar o PCI. Eu vou parar por aqui e responder perguntas, senão a gente vai passar demais. Ricardo, nós estamos com um tempo um pouco avançado, teria mais uma apresentação, que nós vamos mostrar alguns exemplos do Brasil. Eu vou fazer essa apresentação bem rápido e a gente pega mais 5 minutos, tá? Para fazer a discussão final. Vamos poder ter os slides da última apresentação? Que a gente busca exemplificar um pouquinho da aplicabilidade na prática. Então, foi nos solicitado falar sobre inteligência artificial no Brasil, oportunidades e perspectivas. Originalmente, o Dr. Roberto Botelho já havia sido convidado, não pôde estar conosco, é um grande incentivador e promotor. E eu vou falar um pouquinho da nossa instituição, alguns projetos que estão acontecendo no Instituto Dante Pazzanese, graças a uma verdadeira revolução, a digitalização da instituição que aconteceu, sob a liderança do Dr. Fausto Félix, nosso diretor. E aqui o Dr. Kleber Franchini, que é o nosso diretor de pesquisa, também compartilhou alguma dessas informações. Então vejam só, isso aqui na inteligência artificial, isso aqui é um dashboard, que hoje os dados, as informações são coletados em tempo real e dentro da intranet, então os colaboradores têm acesso à quantidade de atendimentos, quantidade de pacientes, vejam os números superlativos, a instituição ela recebe, atende e cuida de mais de 500 mil pacientes por ano nas suas diferentes áreas e serviços, seja no setor diagnóstico e terapêutico. Então nós temos aqui identificados uma série de importantes informações do perfil de risco desse paciente, dados esses então que podem ser coletados a partir das informações do ponto de entrada desse paciente relacionados à demografia, aos dados clínicos, o eletrocardiograma, o laboratório e também os métodos de imagem, para então serem processados e se tornarem evidências, informações que podem impactar. Aqui está um exemplo, dentro do pronto-socorro, se observou
que aquele paciente que não chega com infarto com supra, que nós já sabemos qual rota ele precisa seguir, um atendimento de emergência, mas aquele paciente que não se enquadra nesse diagnóstico, ele demorava até 4 horas para fazer o exame de protonina, de troponina, que é determinante para o segmento, a manutenção desse paciente no hospital ou o segmento para ser encaminhado de forma mais urgente para um exame, como um exame no laboratório de hemodinâmica, ou se esse paciente poderia ser avaliado de forma mais conservadora ou mesmo de forma ambulatorial. Então, essa determinação dos tempos e aonde acontecia permitiu a identificação, e hoje novos protocolos já estão sendo implementados para que, dependendo do caminho que o paciente segue nesse fluxo, o exame possa ser feito mais precocemente, dessa forma otimizar o seu tempo, não ficar um tempo a mais desnecessário também, nós não deixarmos de identificar uma situação de maior risco. Aqui nós temos também de forma gráfica, demonstrando que além dos dados do paciente, além dos dados que são coletados numa consulta, uma avaliação médica, existe também hoje na nossa instituição sendo coletados uma série de exames e marcadores laboratoriais, juntamente com marcadores genéticos, que vão permitir, de uma forma também não só diagnóstica, mas talvez prospectiva, Ricardo, nós determinarmos condições que podem, por exemplo, ser já identificadas de uma forma bastante precoce aquele paciente que vai desenvolver uma insuficiência cardíaca mais avançada e pode ter o seu tratamento inicial de forma mais precoce e também de forma mais otimizada. Existem alguns exemplos que também já são bastante consolidados, alguns já foram comentados, que também refletem o que vem acontecendo na instituição. Estou compartilhando dessas informações. Vejam que quase 200 pacientes foram submetidos à análise com fisiologia sem hiperemia, e dentro desses pacientes foram então feita uma comparação com o MIFR, que é esse método também baseado na angiografia, buscando determinar também a correlação desses métodos, e nós estamos aplicando isso já, trazendo esses dados também, estão sendo incorporados a toda outra gama de dados dos pacientes que estão sendo acompanhados e tratados na instituição, e com certeza vão nos ajudar também a curar a sensibilidade e especificidade, conforme essa correlação já foi demonstrada na nossa avaliação, mas também em prol do seu trajeto, o seu caminho dentro da instituição. Já foi comentado aqui também sobre a inteligência artificial para o OCT, e desde a angiografia, Ricardo, esse é um desafio grande, nós determinamos a melhor referência, seja ela user-defined ou interpolada, de acordo com o ponto, de acordo com o tapering do vessel. Então, a alimentação dessas informações com certeza vai nos ajudar a termos mais acurácia. E por último, um case bastante interessante, isso daqui é uma startup chamada Anestec, que desenvolveu uma parceria com a instituição, por meio da Fundação Adib Jatene, isso foi disponibilizado. É uma startup que faz a gestão dentro do centro cirúrgico. Então, em maio de 2023, foi implementada uma ficha anestésica digital dentro do centro cirúrgico para busca de aprimorar a eficiência, a segurança e a precisão dos procedimentos anestésicos que acontecem. E vejam, senhores, inicialmente uma taxa de adesão baixa, mas após isso aumentou exponencialmente tanto nos procedimentos de transporte, pré-anestésicos e também da anestesia em si. E a eficiência operacional já tem sido demonstrada em comparação com maio de 2023, com maio de 2024. Vejam o encurtamento de tempos cirúrgicos, de cirurgias bastante complexas, e também do tempo de anestesia por conta desse processo, onde os dados do monitor, por meio de Bluetooth, eles são encaminhados diretamente para um iPad individual que o anestesista tem, então ele não perde tempo fazendo uma série de anotações, coleta de informações, isso já entra diretamente. E, por exemplo, cancelamento cirúrgico, que poderia acontecer por erro de informação de cadastro, falta de vaga na UTI, problemas de atraso da equipe também diminuíram de uma forma bastante representativa, o que melhora, obviamente, todo o processo no tratamento desses pacientes. E também um outro aspecto importante, com impacto econômico, o descarte de fármacos, que acontecia em algum grau, por conta, às vezes, até do próprio preparo da medicação, a falta de previsibilidade da quantidade,
também tem sido diminuído de forma bastante significativa. Então, aqui são alguns exemplos práticos que já vem acontecendo dentro de uma instituição de referência, que é o Dante Pazzanese em São Paulo, mas que com certeza deve estar acontecendo, nós veremos cada vez mais em centros de referência no nosso país também. Então, com isso, Ricardo, eu acho que a gente pode fazer aqui uma discussão final, vamos passar aqui uns 5 minutos, mas sem comprometer o simpósio. Eu encerro aqui minha apresentação. Sem mais demora, e porque as apresentações foram excelentes, muito boas mesmo, só queria fazer uma ou duas perguntas aqui ao Ricardo. Por exemplo, acabámos de ter publicado há um mês que o ChatGPT teve uma boa performance no exame de certificação americano, embora inferior à média dos fellows americanos. Quer dizer que está provado, de certa maneira, que funciona. Mas, como o Guilherme estava a dizer, o engenheiro não pergunta porque é que tem que tapar o buraco. Ele só quer tapar o buraco e, eventualmente, pergunta qual é, se é betão, se é outra coisa qualquer. E a minha pergunta para vocês é esta. Neste momento, nós vamos ter diversas ferramentas de inteligência artificial no nosso dia-a-dia e provavelmente nós temos que as comparar. Temos que comparar se, por exemplo, este software ou esta ferramenta do OCT é melhor que a outra e aplicada na prática clínica, uma leva a menos trombose de stent que a outra. E por isso, mais do que o labeling, que é uma questão que estás a falar, mas que talvez não seja tão crítico, porque se o resultado final for que há menos infartos ou que nós conseguimos escolher melhor a Gestavi com uma ferramenta versus a outra, então nós temos provado o conceito, não me interessa como é que lá chegámos. Portanto, esta questão do labeling que estão para mim a falar, e eu queria ouvir esse comentário, talvez não seja tão importante. O que interessa é o resultado final, é comparar em estudos clínicos os resultados das diferentes ferramentas. Comentar, Ricardo? É uma excelente pergunta. O problema disso é que a gente vai começar a entrar num ciclo de que cada software que tu desenvolve, tu vai ter que demonstrar não inferioridade ou superioridade com desfechos clínicos, digamos assim, robustos, né? Então, assim, se a gente faz um software upgrade now, que mostra um pouco mais cálcio, tu vai exigir que a gente faça um estudo com 5.000 pacientes que demonstre que tem menos estenotrombose que o outro. Então, é complicado. Eu acho que seria o ideal, mas o que a gente pode usar é desfechos secundários, como, por exemplo, se tu faz um estudo randomizado, que é o que nós estamos planejando, que demonstra que a máquina concorda na colocação de stents da mesma maneira que um expert colocaria, tu faz um estudo randomizado e coloca, olha, eu colocaria um 3 por 18 aqui. Se tu tem uma concordância razoável entre a máquina e o experts, e principalmente, como eu falei, se tu consegue demonstrar que a máquina tem uma concordância em média melhor do que os experts concordam entre si, tu consegue provar para qualquer regulador que isso funciona. Porque se eu fizer uma pergunta aqui para mostrar um cateterismo, vai ter variabilidade 3, 4 nesse sentido. Então, a resposta é, idealmente sim, teria que ter desfechos clínicos, mas é extremamente complicado tu exigir isso para cada tipo de desenvolvimento que tu faz, né? Algum outro comentário final? Pergunta dos nossos debatedores? 30 segundos só, Ricardo. Depois dessas brilhantes apresentações dos dois Ricardos, né? Dos dois Ricardos e do nosso estudante de medicina, eu diria o seguinte: o que o Antônio de Leiva do Lancet disse, e o Roberto Botelho sempre menciona isso, que eu concordo plenamente. Os médicos jamais vão ser substituídos pelas máquinas, mas o médico que não usa inteligência artificial será substituído por aquele que a usa. Eu diria isso. Muito obrigado, Fausto. Ótimo fechamento, e com isso nós vamos encerrar essa sessão, agradecendo a presença de todos e aos participantes. Muito obrigado. Parabéns, cara. Espetacular. Obrigado. Bom,